amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o episódio 4 da série sobre a Eucaristia no Antigo Testamento, baseada no livro As Raízes Judaicas da Eucaristia, do Dr. Brant Pitre. Recapitulando os demais episódios, vimos na primeira postagem que existe uma forma de interpretação da Escritura na Igreja que se chama tipologia. No segundo episódio, mencionamos como Jesus expôs aos discípulos de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, todas as Escrituras, começando com Moisés e todos os profetas, apontando para a unidade de propósito em todos os diversos livros sagrados dos judeus. No terceiro episódio da série, vimos que, ao revelar as coisas que o interessavam em todas as Escrituras, Jesus tornou possível o trabalho de exegese e de teologia bíblica, e ele próprio tornou canônicas as Escrituras de Israel, o nosso Antigo Testamento, assim como as uniu à sua nova aliança. Vimos ainda que esse modo de compreender a história era o mesmo dos profetas e da primeira geração de cristãos. Através deste método, no grande arco da aliança de Deus com os homens, Jesus é o novo Adão, o novo Moisés, o filho de Davi, e recapitula a criação, o êxodo, o reino de Israel. Hoje vamos refletir sobre a Páscoa dos judeus. Depois de os hebreus estarem há 4 séculos habitando no Egito, subiu ao trono um novo faraó que mudou o proceder dos egípcios para com o povo de Jacó, instituindo um tempo de opressão, escravidão e massacre dos israelitas. A primeira Páscoa marcou a libertação dos hebreus dessa escravidão do Egito e a salvação do povo do anjo da morte, a última das 10 pragas enviadas por Deus para convencer o faraó a libertar o povo. Guiados por Moisés, os israelitas foram libertos do jugo do faraó para partir rumo à terra prometida. Deus mesmo instruiu-os sobre como proceder ao rito pascal. E, depois da libertação, a cada primavera deveria ser celebrada esta Páscoa, passagem do anjo da morte e salvação do povo eleito. A Páscoa era uma celebração memorial para sempre, em que o pai de família fazia um relato sobre o primeiro êxodo. Quais foram as prescrições de Deus para a primeira Páscoa? Estão em Êxodo 12, versículos 1 a 14. Constavam de 5 passos. Primeiro, escolher um cordeiro macho sem defeito, em nome de cada família, e dele não se podia quebrar nenhum osso. Segundo, sacrificar o cordeiro. Esta era uma ação sacerdotal. Só sacerdotes podiam oferecer sacrifício de sangue no Israel antigo. No tempo do Êxodo, as 12 tribos eram sacerdotais, um reino de sacerdotes. Era o sacerdócio natural de filhos e pais, dos homens sobre sua família, escolhendo e sacrificando o cordeiro. Somente depois do episódio do bezerro de ouro é que somente a tribo de Levi podia oferecer sacrifícios, por ter sido a única que respondeu ao chamado de Moisés para renunciar à idolatria. O sacrifício do cordeiro passava por degolá-lo e drenar o sangue para um vaso sagrado, uma bacia de prata, não uma bacia qualquer, comum. Terceiro, espalhar o sangue na entrada das casas. E deveriam fazer isso com o hisopo, uma haste que absorve bem o líquido. O sangue é absorvido pela madeira da casa e fica como marca para sempre. Uma instituição perpétua. Na aliança, Moisés derramou metade do sangue sobre o altar e aspergiu o povo com a outra metade. Futuramente, os sacerdotes no templo deveriam fazer o mesmo. Hisopo, sangue e madeira reaparecerão com Jesus. Quarto, os israelitas deveriam comer a carne do cordeiro. Só assim se completava o sacrifício.
era o sacrifício capaz de livrar da morte. 5 vezes a Bíblia manda comer o cordeiro, enfatizando a ceia sacrificial. A Páscoa, portanto, era um tipo particular de sacrifício, de ação de graças pela libertação da morte. Essa ação de graças chama-se Todá, um tipo de sacrifício sem sangue, de pão e vinho. Quando houver uma ameaça, aconteceu a redenção e então vem o agradecimento. Somente os israelitas podiam praticá-la. Era uma festa da aliança de Deus com seu povo, um ritual sagrado familiar. Para que estrangeiros pudessem comer a Páscoa, precisavam circuncidar-se. Isso está no livro do Êxodo 12, versículos 43 a 48. E finalmente, quinto, os israelitas deveriam realizar anualmente o memorial pascal. Essa celebração não era feita como uma festa que aconteceu uma vez, mas perpétua, para sempre. Como se quem estava celebrando ano após ano estivesse se sentindo ele mesmo liberto da escravidão do Egito. Como se estivesse se sentindo saindo do Egito com os antepassados. Misticamente, por uma celebração litúrgica, o memorial faz presente o passado para as gerações que se sucedem participarem do acontecimento fundamental para o povo. E para não esquecerem de Deus, se por acaso neste meio tempo o negligenciaram. Esta celebração pascal terminava com um hino, chamado o Grande Alel, o Salmo 118. Na última ceia, Jesus, como o pai de família, explica o significado do pão. Na missa, também o padre faz a longa oração eucarística, relembrando os feitos do Senhor em nosso favor, antes de consagrar o pão e o vinho. Enquanto na primeira Páscoa os israelitas esperavam o anjo da morte, nas posteriores, na época de Jesus, esperavam a vinda do Messias e a redenção que ele traria. São Jerônimo inclusive menciona uma tradição de que o Messias viria à meia-noite, nos seus comentários a Mateus 4. Por hoje ficamos por aqui. No próximo episódio falaremos sobre o tabernáculo e o templo.